queridos amigos, boa noite. Nós queremos agradecer pela oportunidade que está nos oferecendo de partilharmos com vocês algumas reflexões a respeito das provações e resgates coletivos. Também queremos rogar o amparo, a proteção dos nossos amigos espirituais que sempre tão amorosamente nos envolvem, auxiliando-nos na compreensão. Por que submete Deus as criaturas ao sofrimento? É a pergunta que o codificador Allan Kardec endereça aos espíritos superiores lá na questão 264 do Livro dos Espíritos. E evidentemente que, mesmo que a nossa compreensão de Deus seja bastante limitada ainda, não pode passar pela nossa cabeça a ideia de que Deus, por seu desejo, nos quisesse submeter ao sofrimento. Então fica claro com a codificação que o espírito escolhe as provas pelas quais necessita passar para o seu processo de refazimento e de aperfeiçoamento. Nós ainda somos pessoas falhas, vivemos num momento em que estamos cada vez mais sendo convidados ao refazimento moral, à nossa transformação moral, até para que possamos continuar convivendo e participarmos desse processo que é de um mundo de regeneração. Nas provações coletivas, nos resgates coletivos, nós vamos perceber que há ali a convocação, ou seja, o convite daqueles espíritos encarnados que participam diante de um mesmo débito perante as leis divinas, com referência ao seu passado delituoso, às suas dificuldades pelas quais ele tenha passado e que não tenha conseguido, então, realizar aquele intento de renovação. E tem agora, até por sua escolha, com o auxílio da espiritualidade antes da sua reencarnação, tem a oportunidade de passar por essa provação que lhe proporcione, então, a renovação que ele necessita. E é importante notarmos que nessas tragédias que nós chamamos, mas ali são os resgates coletivos, eles ocorrem por questões, por causas naturais ou provocadas pelo homem. Nós vamos perceber que, por exemplo, nós não temos nenhuma ingerência, mesmo com toda a tecnologia, sobre uma erupção de um vulcão, sobre um maremoto, um terremoto. Então, não há como o homem interferir. Talvez possa amenizar com os cuidados, com tudo aquilo que já temos e que possibilite, por exemplo, a retirada das pessoas do local, prevendo com determinada antecedência, mas não evitar que aquele episódio ocorra. O universo, ele é uma unidade central onde tudo vai desabrochar com harmonia para também a harmonia de todas as relações, porque é esse princípio de solidariedade e de amor pelo qual todos os seres vivos são irmãos. Então é o foco onde vão se irradiar todas as potências morais, como a sabedoria, a justiça, a bondade, porque elas fazem parte da lei divina e nós vamos chegar a essa renovação. Então, por que ainda ocorrem? Pelo nosso atraso moral e intelectual de todos os habitantes, como um desafio para o nosso progresso e também um mecanismo de justiça, porque na verdade não há acaso. Então, pelo nosso atraso moral, nós vamos perceber, por exemplo, que muitos desses episódios eles são locais, ou são restritos a uma determinada área, a um momento, mas
atendendo à necessidade daquele progresso, porque nós também reencarnamos no local junto daqueles que nós necessitamos para o nosso refazimento, para o nosso progresso, e então esses episódios vão atingir aquele grupo. Por outro lado, nós vivemos hoje uma pandemia. Então, nós vamos observar que essa pandemia está atingindo a todos, ao mundo inteiro. É resultado que da nossa imprevidência, da nossa invigilância, por meio das quais nós necessitamos, então, de certa forma, nos autopunir através desses sinistros ou dessas ocorrências. Nós ouvimos de vários espíritas comentando que esse episódio que nós vivemos hoje, que atinge a humanidade toda, ele, de alguma forma, e também podemos ter isso muito claro, porque pela misericórdia divina só vai ocorrer para nós aquilo que nós realmente necessitamos. Então, as reflexões nos fazem até pensar que, por exemplo, nós vivíamos um momento de muita tensão na face da Terra, até com receios e perspectivas, né, e por isso o receio, de uma terceira guerra mundial. E de repente, tudo se transforma em função de uma pandemia que atinge todas as nações. E aí começam, claro que ainda nós percebemos algumas contrariedades de uns e outros, dificuldades, por exemplo, até pelo egoísmo que se manifesta mais característico dessa ou daquela nação, algumas nações mais humanitárias e se preocupando em compartilhar o conhecimento, os materiais, etc., para que os outros não incorram no sofrimento e nas dificuldades que aquela nação já enfrenta. Porque nós percebemos que não detonou em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse vírus foi se alastrando e algumas nações já tinham ali um background, uma experiência que poderiam e que puderam compartilhar com outras nações que, em razão disso, inclusive de providências das próprias nações, não apresenta dificuldades tão intensas ou tantas mortes, ou não afeta tanto a população dessas outras nações. Então nós percebemos que há ali, como dissemos antes, o princípio da solidariedade. Então a própria tecnologia que nós, com o seu desenvolvimento, já quase que impede que algo ocorra em determinada nação, em determinado país, sem que todo mundo já esteja sendo informado, talvez não com os detalhes necessários, não com aquilo da forma como gostaríamos, mas nós sabemos que o mundo se renova incessantemente nas suas partes, mas nesse seu conjunto ele é eterno. Tudo que se transforma evolui pelo jogo contínuo da vida e da morte. Então, assim, quando cada um toma as suas precauções, faz aquilo que lhe cabe, nós sabemos que se consequências maiores nos advierem, inclusive diante da morte, é porque ela estava programada. Mas é importante porque para nós, para nossa serenidade como espíritos imortais, também façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para preservar a nossa vida e preservar a vida de outros. Em outra espécie de eventos que atingem a humanidade, que ferem a humanidade, às vezes nós não temos o que fazer. Diante, por exemplo, de uma tsunami, de um terremoto, de um maremoto. O terremoto ainda há observações que hoje permitem, e mesmo os maremotos há como se prever de certa forma, mas em outros momentos não há como prever.
Então ali perecem o quê? Aqueles que tinham a necessidade de passar por aquela prova, por aquela expiação. E nós vamos perceber que em determinados eventos, nos ocorre, principalmente, por exemplo, na queda de uma aeronave, que muitas vezes pessoas que, vamos colocar entre aspas, teriam que estar, ou teriam que ter embarcado naquele voo, não o fizeram, por contratempos, por dificuldades de última hora, ou algum evento que as impediu, até contrários às vezes à sua vontade, de entrarem naquele avião. E aí a sua vida foi preservada. Porque ela não precisava, não era o seu momento, ela não precisava estar ali. Então a divindade, a bondade divina, o amparo que nós recebemos, nos isenta de uma dificuldade que nós não precisamos passar. E é interessante, porque às vezes quando isso ocorre, as pessoas dizem, nossa, Deus foi bom comigo, porque me preservou, por exemplo, dessa queda do avião. Então, olha como, na verdade, é uma observação que nós fazemos infantilmente. Porque se ele foi bom conosco, então ele foi mal com aqueles que pereceram. Então não há, como dissemos, não há ali acaso nem injustiça, não há vítimas inocentes. E no Livro dos Espíritos, lá na questão 737, o codificador Allan Kardec também questiona a espiritualidade. Por que ainda há a necessidade de episódios como as guerras, como esses que nós mencionamos? E a resposta que nos traz o codificador é justamente pela dificuldade que nós temos em progredir naquele ritmo que se espera de nós. Então, a resposta lá diz, inclusive, que é para que, de pronto, se realize o progresso ou uma nova ordem das coisas, uma nova ordem social, em alguns anos, quando, na verdade, o tempo exigido no nosso ritmo de evolução seriam muitos séculos. Então, quando vamos dizer que a evolução da humanidade começa meio que estagnar, a divindade, na sua misericórdia, vai nos auxiliar para que isso não ocorra. Então, aí nós passamos pelas experiências que nós estamos vivenciando. E aí aqueles que estamos envolvidos, sofremos juntos as consequências e temos o ensejo, a oportunidade de reparar o mal eventualmente praticado. Então, com isso nós vamos demonstrar que o devotamento à causa pública, o socorro, a assistência àqueles que outrora possivelmente nós maltratamos, vem ali a oportunidade. Então, uma característica desses flagelos que nós vivemos é que a solidariedade se amplia. Então, nós mencionamos rapidamente antes, mas é importante que nós observemos os nossos impulsos de solidariedade. Pessoalmente, recebemos várias ligações, como dirigimos momentaneamente uma casa espírita, em que fazemos um pequeno trabalho de assistência e promoção social. Então, várias pessoas que não têm relacionamento com a casa, ou que eventualmente lá estiveram por alguma razão, ou para assistir uma palestra, ou para um evento, nos ligando para oferecer valores, ajuda, inclusive material ou uma assistência para aquelas pessoas que possivelmente estivessem em necessidade. Então, e nós vemos isso, mesmo que aqueles que não assistimos muito televisão, mas a gente lê de um lado ou de outro, nós tomamos conhecimento da imensidão de ações que são tomadas para auxiliar aqueles flagelos. A gente lembra sempre na época daquela tsunami lá na Indonésia, pela primeira vez pousou no solo
daquele país um avião israelense para levar ajuda humanitária com equipamentos médicos e inclusive profissionais para auxiliar no resgate às vítimas. Então a gente olha como se movimenta. Nós tivemos outros episódios em que a gente vê o impulso da solidariedade de pessoas, de grupos, de empresas, de nações, para auxiliar aqueles que mais precisam. E, na verdade, é esse impulso de progresso, de consciência de que nós precisamos nos auxiliar mutuamente, que esses flagelos, então, despertam na humanidade. Há um fato que tem centenas que a gente tem observado nessas últimas semanas, mas foi um fato aqui do nosso estado que nos chamou muito a atenção. Por quê? Porque uma empresa que produz armas, que são, né, teoricamente, para matar, imediatamente, já na primeira semana do isolamento e da interrupção de atividades econômicas, e já no início da segunda semana começavam a produzir equipamentos de proteção individual e equipamentos médicos e auxiliar inclusive na confecção de peças para os respiradores. Então, que exemplo mais palpável nós teremos do que, por exemplo, uma empresa que produz armas, que produz equipamentos para a morte, para matar, neste momento de um flagelo, ela se muda completamente o foco da sua produção e passa a utilizar as suas dependências para salvar vidas. Então, essas reflexões que nos chegam e que nos são possibilitadas nesses momentos, é que tem esse valor imenso, porque nós vamos reconhecer que o ser humano tem dentro de si essa necessidade de olhar para o próximo, que o amor é a lei da vida. Se nós resumirmos todos os ensinamentos que nós recebemos de Deus através de Jesus, a palavra é amor. Então, esse amor é que nós estamos presenciando. É uma orquestra tocando na rua para alegrar as pessoas que estão ali no isolamento. São orquestras montando, tocando das suas casas, mas formando ali aquela harmonia de música para chegar às nossas residências, para nos trazer ali o conforto da arte, da música, que é tão sublime para nos confortar, para nos alegrar e também para tocar os nossos corações. Porque a música é um recurso fantástico para nos acalmar, para nos acerenar, para nos alegrar. Então, de todas as formas. E nós percebemos, inclusive, o auxílio mútuo que cada um de nós estamos recebendo. Nós estamos fazendo essa gravação, muito artesanal, evidentemente, da nossa casa, mas com o auxílio de quantas pessoas? Para que nós pudéssemos chegar ali. Até para os conhecimentos básicos, para aqueles de nós que não estamos tão familiarizados. E os nossos encontros, os nossos estudos. Quando nós faríamos isso? A gente tinha, às vezes, até uma preguiça, de certa forma, de ver-se obrigado a utilizar. Eu não gosto, eu não uso isso, eu não faço aquilo, eu não gosto de usar um equipamento eletrônico, não sei trabalhar com isso. E nós fomos aprendendo. Como é que nós fomos aprendendo? Com a necessidade. Esse é o objetivo. Se não há essa necessidade premente, séria, nós acabamos por nos acomodar. E esses episódios, eles vêm justamente para nos desacomodar. Então, lembramos até de uma passagem lá do livro do Temas da Vida e da Morte, do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco. Então, que ele diz assim, que o mal não é uma realidade, mas é um efeito transitório que pode ser alterado a partir do momento que nós modifiquemos a causa.
Qual é a causa desses eventos, desses sinistros, dessas pandemias? É a nossa transformação moral. Então, como é que nós nos vacinamos para essas pandemias? Nos transformando. Então, podíamos reduzir toda essa nossa reflexão em 3 observações que podem ficar para a nossa vida. A primeira, o acaso não existe. O homem passa pelas experiências que contribuem para o seu progresso moral e intelectual. E uma segunda é que as catástrofes, elas mobilizam a solidariedade individual, do país, internacional, desviando as atenções para conflitos políticos e religiosos. Então, nesse momento, ninguém se pergunta se a pessoa tem religião, de que religião é, de que país é, de onde chegou. Indistintamente, o amparo, a solidariedade se manifesta. E isso é muito importante. Pode até passar, talvez, desapercebido para alguém de nós. Mas são fatos que estão comprovados e que nós observamos a todo momento. E daí, uma terceira das conclusões que nós chegamos é que algumas pessoas sobrevivem, entre aspas, de novo, milagrosamente dessas catástrofes. A gente lembra aquele casal de brasileiros que estava fazendo mergulho na tsunami e que, portanto, estava abaixo e não foi atingido. Vimos agora, nessas pandemias, crianças saudáveis de 2 anos e meio, de alguns meses, que pereceram em função da pandemia. E, por outro lado, pessoas de 80 e tantos anos, 92 anos, aquela senhora que sobreviveu, e tantos outros, né? A gente toma conhecimento de alguns, mas que sobreviveram apesar de todas as probabilidades contrárias, apesar da idade, apesar de terem sido contaminadas, mas conseguiram a cura. Então, isso é importante para nós, essas observações, tirarmos essas lições e que queira Deus que nós possamos criar esses novos hábitos e que esses hábitos não se percam assim que a pandemia passar. Então, essa mensagem que nós queríamos deixar e trazer uma frase da nossa querida Joana de Ângeles, quando ela nos convida a cultivar o amor no nosso pensamento, externando nas nossas palavras e vivendo nas nossas ações, porque nós nos habituaremos de tal forma ao amor que nunca mais poderemos viver sem ele no coração. Quem dera que Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos.